Tá desligado o microfone, Paty. Opa, boa noite a todos. É um prazer estar novamente com vocês. Me sinto em casa, na Casa Amor e Caridade. E pedimos então aos nossos mentores, aos Espíritos Consoladores, que nos envolvam a todos com suas energias, trazendo a paz, a saúde, o equilíbrio. E que esse tema que eu trago hoje para abordar também do Evangelho e também dentro do Evangelho a explicação de alguns casos das doenças espirituais, hoje tratadas, né, com tanto amor, com tanta dedicação dos obreiros de todos os templos religiosos, seja católico, seja evangélico, seja espírita evangélico, enfim, todas as religiões, de alguma forma, dão a sustentação a esses irmãos nossos que perderam o corpo físico, mas que continuam em seus corpos espirituais. Antes de iniciar o Evangelho, eu queria lembrar que essa semana eu vi o Edson lendo na Revista Espírita sobre o caso de uma freira que, sabendo da necessidade de um povo indígena de receber um alento sobre Deus, sobre Jesus, principalmente trazer a mensagem do Cristo para aquele povo, e que eles não tinham ninguém que chegasse até eles. Então, ela sabendo daquela tribo, ela orava e pedia a Deus que, se de alguma forma a oração dela chegasse até eles e ajudasse eles. E o mais incrível é que acontecia um estado de desdobramento. Sempre que ela orava, ela se manifestava naqueles locais, naquela tribo, e o seu corpo espiritual absorvia os elementos químicos necessários para a materialização. E ela se tornava aparentemente física. E foram mais de 500 manifestações dessa freira, e que, inclusive, pediu a eles que buscassem os franciscanos, que ficavam numa outra região, que alguém fosse atrás dos franciscanos, para que também eles visitassem a aldeia. E os franciscanos, então, chegaram até lá e encontraram um povo pronto, um povo cristão. E ela tinha ensinado tudo da mensagem primitiva do amor do Cristo, do curai os doentes, afastai os maus espíritos, a revivência, né, do antigo cristianismo para aquela aldeia. E então, os frades ficaram muito apreensivos e começaram a procurar essa mulher. Quem era essa mulher que aparecia? Então, mais tarde, eles foram encontrar, eles levaram fotos, né, das freiras chefes de conventos, para ver se os índios reconheciam em alguma delas a aparição. E foi então que eles reconheceram. Realmente ela era encarnada. E nessa história eu achei muito linda, porque são mais de 500 manifestações dela materializada. Como que é esse nosso corpo espiritual? Que pode ser um corpo espiritual adoecido, e que pode ser um corpo espiritual radiante, e pode ser um corpo espiritual que chegue a se materializar pelo desejo do bem. Aí a gente lembra de Eurípides também, Eurípides Barçanufo, que se materializava a ponto de fazer parto quando havia um perigo de perda das criancinhas. Então, no iniciar desse evangelho, eu deixo essa lembrança, e quem quiser saber qual é a revista, perguntem para o Edson, porque se não me engano é de 1960, mas eu não tenho certeza, porque ele leu para mim enquanto eu estava trabalhando. Então, seguimos então com o nosso evangelho, já com essa mensagem que faz a gente pensar na grandiosidade do nosso espírito, da capacidade que nós temos. E abrimos no capítulo 26 de Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que recebeste, o dom de curar. Aí nesse capítulo tem as preces pagas,
os vendilhões expulsos do templo e a mediunidade gratuita. Então, essa freira ela usou a mediunidade gratuita. Essa semana eu assisti um padre da Argentina que tem filas na igreja, lá fora, aguardando para que ele imponha as mãos, porque quando alguém está doente, é espiritual e tem um espírito familiar ou dentro dessa coletividade de espíritos que tem saído da carne, né, nos últimos tempos aí pela pandemia e tal, quando alguém chega e tem uma entidade espiritual que está tirando, digamos assim, o fluido vital, sem querer, né, mas se aproxima do corpo espiritual das pessoas e as pessoas adoecem, faz os exames médicos e não consta nada, né? Então, alguns, no padre fazer a imposição na mão com a mão na testa, acabavam por se desdobrar e perder os sentidos. Outras pessoas amparavam e deitavam, aqueles que tinham entidades espirituais acabavam ficando deitados no chão e quando acordavam bem. Então, é um padre milagreiro. Nós sabemos, então, que a mediunidade ela é esse dom divino que está nos templos, sejam templos católicos, sejam evangélicos, onde estiverem e sempre tiveram, né? Então, o evangelho de hoje, o dom de curar. Restituir a saúde dos doentes. Ressuscitai os mortos. Antes de continuar lendo, eu quero dizer assim, que ressuscitar o morto aqui é essas mortes aparentes, essas estado de catalepsia, essas pessoas que têm uma parada cardíaca e que os médicos ressuscitam através de um aparelho. É como o Lázaro, que estava há 3 dias num estado fora do corpo físico, e que Jesus vai e chama, e mesmo estando o corpo físico dele já meio fétido, ele retorna ao seu agregado, mas porque o fio da vida estava ligado. Porque Jesus diz que não vem contrariar a lei natural, não vem contrariar a lei de Deus, ele vem fazer cumprir. Então não viria ele ligar alguém que já não tivesse mais condições de voltar ao físico, mas sim aqueles que estão semi-mortos, estão aparentemente mortos. E é possível, então, com o campo magnético, com a força magnética de várias pessoas, ou de uma que seja possuidora desses fluidos curadores, restituir a saúde. Nós temos uma questão do Livro dos Espíritos, que fala do princípio vital. Todos nós temos um princípio de vitalidade. E esse princípio pode se restabelecer quando estamos fracos, através do passe, através da água, através do sol, através dos pés na terra, nos revitalizar, mas principalmente através do equilíbrio da nossa mente em harmonia, em oração. Mas essa vitalidade pode ser restituída de um campo para outro, que é uma troca entre os irmãos. Quem tem mais doa, quem tem menos recebe. Então, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai-te gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Aqui, demônios também quero falar que daimos significa gênios. Então, expulsai os gênios. Mas os gênios podem ser maus ou bons. Os gênios bons, eles nos inspiram e trazem a boa influência. Os gênios, os demônios maus, são os que nos dão as más ideias, que se agregam aos nossos vícios, às nossas... os nossos vícios, as nossas fraquezas. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então, nós recebemos esse fluido vital gratuitamente e nós podemos doar aos outros e ele deve ser doado sem cobrança material. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve, não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes,
de expulsar os maus espíritos, quer dizer, os demônios, esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam, para o alívio daqueles que ainda sofrem, né? E para ajudar a propagação da fé. Eles disse para eles não fazerem tráfico, nem objeto de especulação, nem um meio de vida. Curar alguém psicossomaticamente, curar alguém com as energias que vêm da espiritualidade superior, dos médicos espirituais, dos trabalhadores do Cristo, ceareiros de Maria, e receber por isso é um tráfico, são especulações, e não se deve fazer meio de vida usando a mediunidade. Nós sabemos que milhares de pessoas vivem, fazem seu meio de vida através de atendimentos psíquicos, psicossomáticos, espirituais, que se intervêm na vida das pessoas, buscam na espiritualidade as orientações e cobram as suas consultas. E a pergunta é: que espírito vai inspirar? O que são os espíritos? Somos nós que estamos na carne e que à noite viajamos por esses mundão, por aí. Espíritos são aqueles que deixaram o seu vaso carnal e estão noutra dimensão, utilizando de outros corpos, a cada um no seu nível de evolução e de moral. Espíritos são uma flâmula, uma luz que se reveste de uma materialidade para que possa evoluir, para que possa se manifestar naquele lugar. Então, quando alguém invoca um espírito, que tipo de espírito vem a intuir a sua mente, lhe dar ideias, trazer informações daquilo que acontece aos arredores? Espíritos compatíveis, espíritos mercenários, espíritos enganadores, brincalhões, fofoqueiros, invejosos, e toda aquela corja de espírito iguais às corjas de homens que ainda são maléficos. Então, é a afinidade que atrai. Quantas pessoas, para ganhar uma competição, não invocam entidades e oferecem velas, uísque, cachaça aos espíritos? E como que fica para que esses espíritos venham se alimentem dessas coisas, do fluido desses materiais? O que mais que eles vão necessitar? De vitalidade, de energia vital para estar nesse plano. E quem é que vai doar? Aquele que chama. Já os espíritos consoladores, são eles que nos alimentam, são eles que nos revitalizam. Nós auxiliamos e eles nos revitalizam. Nós doamos e eles nos refazem as energias. Então ele disse, em seguida, aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com as suas longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas.
que, sob pretexto de longas preces, devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, versículo 45. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas, que sobre o pretexto das longas preces, devoram as casas das viúvas. Quer dizer, abarcam as suas fortunas. A prece, meus irmãos, é um ato de caridade, é um impulso do coração. Fazer pagar por elas, que se dirigem a Deus, por outrem, é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que ela rende. Então, quanto mais paga, mais reza. Né? Ora, de duas, uma. Deus mede ou não mede sua graça pelo número de palavras, serão necessárias muitas, por que diz elas poucas, ou quase nada, por aquele que não pode pagar. Então, antigamente, quanto mais rezava, né, mais caro se tornava o processo. É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Então, você vê assim, se uma só oração basta, todo excesso é inútil. Por quê? Por que, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, não concede, pois aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido, talvez, sem resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade, de justiça, que lhe solicita de uma misericórdia, a uma soma de dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça e a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão e o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço na sua justiça. A justiça de Deus é como um sol que está para todos, para o pobre, para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, será lícito vender as do soberano do universo? Pode alguém cobrar para entregar uma alma que acaba de deixar o seu corpo físico e adentrar na sua família espiritual? Poderia se cobrar para fazer uma oração? Poderia se cobrar para fazer uma oração onde duas almas por amor se ajuntam para dar início a uma família e a vinda dos espíritos que precisam evoluir na Terra? Será lícito pagar alguém para tomar um passe, para dar um passe? Pasmem, existe casos espíritas que cobram passe, espiritualistas. Há quem cobre para que ajudar alguém bem nos negócios. E há quem pague, porque quer os meios fáceis de ir bem no negócio. Não importa se esses meios vai ser atribular alguém para se desfazer psiquicamente de um negócio para que te faça render lucros, se pagar para alguém fazer um trabalho para separar duas pessoas que estão juntas. Pagar para que alguém que fez um ato seja punido
pelos espíritos. Isso não é da lei de justiça, porque Deus conhece a justiça. E mesmo quando alguém tira a vida de alguém, aquele ser, e o alguém é de uma família, pode ser que aquele que tirou também seja um filho, um irmão de outra vida. Então, nada justifica que nós paguemos alguém para tirar a vida de alguém, paguemos para fazer um trabalho para que eu vá bem financeiramente, para que eu ganhe uma competição. E ainda existe milhares de pessoas correndo atrás desses espíritos, desses demônios, como diz Jesus, que são pobres homens, agarrados na terra, naquilo que eles gostavam de fazer, as suas magias, as suas invocações, os seus rituais, as oferendas aos espíritos, que antigamente era a alimentação dos negros fugidos, que os quilombos preparavam e deixavam em lugares de alimentação para que eles pudessem matar a fome, às vezes tomaram uma cachaça para aliviar as dores do laço, do ferro, né? Às vezes para pôr no machucado que estava já ulcerado. E aí, quando vinham os perseguidores e encontravam aquelas oferendas, os escravos diziam: foi oferecido para os deuses. E aí os perseguidores ficavam com medo. Isso aí está imantado, tem coisa ruim nisso aí, é magia negra, e não comiam, então, os alimentos. Mas hoje não, hoje os homens oferecem mesmo para as entidades sofredoras. São capazes de matar animais e doar a energia magnética do sangue para que esses seres ainda sofredores maus cumpram, inspirem as pessoas a caírem nos precipícios. Não deixa de ser uma invocação, isso é uma invocação dos mundos inferiores. E essas malhas energéticas ficam registradas no corpo espiritual de quem busca, de quem se envolve. Porque há pessoas ainda que, às vezes, acontece um acidente, tem 4 jovens, desencarna 3 e sobra um e diz assim: ai, graças a Deus que não foi o meu. Quer dizer, como assim? As mães que perderam os filhos, obrigar o Senhor por não ser a hora do meu. Às vezes acontece um roubo, ainda bem que não foi na minha casa. Porque na casa do outro, tudo bem. Então, são sentimentos que nos ligam a espíritos iguais a nós, egoístas. E é através do egoísmo, através dos nossos desequilíbrios mentais, que nós vamos atraindo essas energias maléficas. E nas preces pagas, hoje, dentro do nosso estudo da doutrina espírita, o desdobramento magnético provocado, que é o desdobramento, nós estudamos dentro da apometria, para ajudar no trabalho a nível astral, junto aos mentores e os guias, em nome de Jesus Cristo, essa orientação que veio através da doutrina espírita, cuja regra de ouro é amor e caridade, estão sendo usadas como preces pagas em muitos lugares, como terapias, e nós sabemos que a obsessão existiu e existe sempre, enquanto os homens tiverem vicissitudes. E quando alguém paga, então, por uma apometria, é uma prece paga também. Porque quem realiza é os espíritos. Agora, que espírito vai realizar o trabalho, cada um de conformidade com a escolha. Gratuitamente, com amor, com Jesus, com os bons espíritos. Pagam pelos espíritos mercenários, pelos desocupados que estão por aí. Então, as preces pagas têm um outro inconveniente,
aquele que a compra e se crê mais frequentemente dispensado de rezar, porque se considerou quitado quando deu o seu dinheiro, sabe-se que os espíritos são tocados por meio de pensamento, daqueles que se interessam por eles. Então, esses espíritos passam a se interessar pelos seus amigos, nos seus contratos de compra e venda. Você compra o meu serviço e se torna meu patrão. E eu faço o que você quer, mas quando você parar de me pagar, você vai fazer o que eu quero. Você passa, então, espiritualmente, às vezes até quando dorme, a ser o instrumento de trabalho dessas entidades. Então, qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro orar por ele? Pagando. Qual é o fervor desse terceiro quando delega o seu mandado a um outro? E esse a outro, e assim por diante. Não é reduzir a eficácia da prece no valor de uma moeda corrente? As preces pagas, os trabalhos pagos. Deus não barganha. Não adianta pedir, Senhor, se fizer tal coisa, se eu conseguir tal coisa, eu dou tal coisa, eu ajudo tal lugar. Não existe troca. Deus é justiça, é amor e caridade. Quer as coisas? Trabalha, busca, arregaça as mangas, estuda. Quer passar no concurso? Busca a intuição do anjo da guarda, a inspiração, mas estuda. Quer tirar o primeiro lugar? Seja o último de parar de estudar antes da prova. Então, a questão 459 diz assim, os espíritos intervêm em nossos pensamentos muito mais que podeis imaginar. São eles que muitas vezes lhes governam, lhes guiam. Agora, o tipo de espírito que vai guiar é de conformidade com a nossa vida, com os nossos pensamentos. No capítulo 10 de Mateus, no capítulo 9, versículo 32, diz assim, e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Então, esse mudo foi curado porque foi tirado o espírito mudo que tinha com ele. Mas tem espírito mudo? Claro, como tem homens mudos, tem espíritos mudos. Morreu um mudo. Não teve o merecimento ainda de restituir a voz. Continua mudo. Encostou energeticamente no campo espiritual da pessoa e pelo seu comportamento mental associou. Quando Jesus tira o espírito mudo, isso é uma cura espiritual. A mudez não era um problema de garganta, um problema da fala. Era uma obsessão doentia, um espírito doente a ser tratado, curado, encaminhado por Jesus. Então, aqui nós temos uma obsessão complexa que atingiu a alma, o corpo espiritual do homem, e o corpo, porque o corpo parou de falar. Aí nós temos, no capítulo 5 de Marcos, versículo 5, um vampirismo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Você veja, esse espírito estava se ferindo nos sepulcros, dia e noite, cortando-se com pedra. Vendo Jesus, ele veio e adorou-o. E disse, o que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Então, aquele homem sabia quem era Jesus. A inspiração que falava por ele sabia que era Jesus.
conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Jesus, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome, espírito? E ele lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Aqui nós temos o vampirismo, que é quando a pessoa está alienada e ela passa a fazer coisas que não é normal, sem querer. Às vezes fazem careta, às vezes mostram a língua, às vezes tiram a roupa, andam pelado pela rua, daí são chacota das pessoas, né? E é quando, muitas vezes, a pessoa dormiu, saiu em espírito, e uma falange, digamos assim, uma sala cheia de pacientes desequilibrados, doentes, malvados, que se cortavam quando vivos, agora se cortam com pedras, mas cortam o corpo daquele homem. O homem é só fachada de frente, é o médium desequilibrado. E Jesus vem, afasta o espírito chefe, conduz aquelas monte de luzinhas semi-apagadas ao campo magnético de uma vara de porco, uma manada de elefante, Fátima. Uma vara de porco, porque os porcos são seres vivos, são almazinhas em desenvolvimento, né? E eles têm luz, eles têm energia, todo ser vivo tem luz. Então, Jesus permite que eles absorvam aquela vitalidade dos porcos e rumem à espiritualidade. E isso acho que provoca a morte da vara toda no mar, que os porcos caem no mar. Então, eles são levados pelas entidades, mas são espíritos. Não é que os espíritos entraram dentro dos porcos, eles se alimentaram do fluido vital dos porcos, e a espiritualidade superior provavelmente formou um campo magnético e levou eles para um mundo de conformidade com o seu estado, porque na casa do Pai tem muitas moradas, e a cada um conforme as suas obras. Devo encerrar, pessoal, pelo horário? Eu ainda tinha mais 3. Mas já é 8h06, que horas começa? Tá sem áudio. Das 7h30 às 8h, geralmente, Fátima, mas pode? Não, encerramos então. Encerramos por aqui, então. Então, aqui eu deixo a todos os irmãos o exemplo de que sempre teve a doença espiritual, a manifestação dos espíritos de luz, que são os santos, os anjos, como queremos dizer, mas que na verdade são homens de bem que ganharam mundos superiores, e temos os irmãos igual a nós na erraticidade da Terra, e temos irmãos inferior a nós nos mundos ainda primitivos, né? Mundos sem desenvolvimento de inteligência, de intelectualidade, enfim, de tudo que nós conhecemos, que hoje na nossa Terra já tem um certo andamento de tecnologia, esses mundos ainda não têm. Isso aqui daria material para 1 hora de palestra, mas eu paro por aqui, dizendo que depressão, síndrome pós-traumática, transtorno de ansiedade, abuso de substâncias químicas, drogas, esquizofrenia, transtornos somatoforme, fazem parte dentro do Código Internacional de Doenças da Medicina. O código F4, 4.3, transe e possessão. Código internacional é CID, né? Código CID, da medicina, fala sobre esse tipo de tratamento espiritual. E é isso que nós fazemos nas mesas de desobsessão, hoje com um certo apelido de apometria. Não, não é apometria. Apometria é uma técnica vinda da espiritualidade para auxiliar os psiquiatras, auxiliar o trabalho das casas espíritas, da desobsessão.
mas é espiritual, é divino, e o que nós fazemos mesmo é desobsessão, como o nosso Senhor Jesus Cristo e os seus mensageiros, seus apóstolos sempre fizeram. Que buscais, meus irmãos? Que buscais? Buscais a luz. Buscai a envergadura do cristão, a proteção, oração e vigilância dos pensamentos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, mostre a sua face, esteja a guiar os nossos pensamentos, e que o Evangelho de Jesus seja uma luz que abra as portas, nos dando esse poder de transformação individual, aceitando a todos como são e mudando a cada dia a nós mesmos. Que o Espírito Consolador está dentro da casa Amor e Caridade nesse momento, fazendo toda a limpeza, o recolhimento, o encaminhamento, e que seja um pronto socorro para todos os que nos ouvem e necessitam de ajuda espiritual. E durante a noite, no Hospital da Casa Amor e Caridade, se abram os portais aos Recantos de Luz São Francisco de Assis e aos Samaritanos da Luz, amparando e socorrendo. Em nome da equipe de Bezerra de Menezes, nosso mentor e protetor desse grupo. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe e nos ilumine. Que assim seja. Muito obrigada e desculpe pelos 10 minutos excessivos. Uma boa noite a todos, meus